Olá, eu sou a Muriel Porfiro e este é o Item Mais da CNN. Depois de 3 anos de um mandato conturbado, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson renunciou nesta quinta-feira. Como que fica, então, o futuro da Grã-Bretanha depois desse anúncio? É desejo do Partido Conservador que haja um novo líder e um novo primeiro-ministro. E eu falei com o comitê do partido e a questão de escolher esse novo líder deve acontecer agora. E o cronograma será anunciado na próxima semana e até o novo líder aparecer, eu estarei aqui então como interino. Boris Johnson anunciou que fica no posto pelos próximos 3 meses, porque esse é o tempo do Partido Conservador de escolher o novo líder e também o primeiro-ministro. O Partido Conservador tem maioria no parlamento. A decisão de Johnson, que chegou a dizer que não abriria mão do cargo, acontece diante de uma debandada de funcionários do governo. Pediram demissão do cargo quase 60 ministros, secretários e demais ocupantes de postos estratégicos. Tudo aconteceu em menos de 72 horas. O motivo? Boris Johnson promoveu o parlamentar Chris Pincher para o cargo de vice-líder do Partido Conservador. Só que a escolha teria sido feita apesar de o político estar envolvido em escândalos sexuais. Boris Johnson chegou a negar que soubesse das acusações, mas nessa semana Johnson foi desmentido por um ex-funcionário do governo que disse ter falado pessoalmente ao então primeiro-ministro sobre os resultados de uma investigação envolvendo o comportamento do parlamentar Chris Pincher. O líder britânico voltou a se desculpar por ter nomeado o parlamentar Chris Pincher para um cargo importante de coordenação no Partido Conservador, mesmo depois de saber que o político havia sido alvo de denúncias de má conduta sexual e afirmou que abomina bullying e abuso de poder em qualquer lugar. As desculpas dessa vez não foram suficientes para segurar Boris Johnson no cargo. Elas se tornaram um símbolo da gestão do primeiro-ministro diante da série de escândalos acumulados desde 2019. Em julho de 2019, logo depois da posse dele, Boris Johnson foi acusado de corrupção por pedir recursos a um doador do Partido Conservador para uma reforma na residência oficial do primeiro-ministro, o número 10 da Downing Street, um dos endereços mais famosos do Reino Unido. No mesmo ano, Johnson também teve que se desculpar, dessa vez com a rainha da Inglaterra, depois de convencer a soberana a suspender as atividades parlamentares em um momento crítico de negociação da saída do país da União Europeia, do Brexit. Entre outras polêmicas e denúncias envolvendo aliados, a situação do primeiro-ministro começou a ficar insustentável no início do ano, depois de vir a público o caso que ficou conhecido como Partygate. As novas fotos com certeza colocam Boris Johnson numa situação mais difícil agora, né? Ele já estava sendo bastante criticado pelas festas, agora com essas imagens, porque nessas fotos ele aparece com bebida alcoólica na mão, né? Vinho, cerveja, pedindo brinde, e num clima bem festivo assim, né? Quer dizer, nada a ver com o momento que a gente estava passando aqui, todo mundo em lockdown, a gente não podia encontrar ninguém, nem na rua, né? Tava uma coisa super restrita. Essas fotos, né, são de um dos eventos que ele compareceu, que no caso era uma festa de despedida para um funcionário de Downing Street. E aí ele justificou que estava todo mundo trabalhando muito durante a pandemia e que nada mais justo do que se despedir, né, de verdade, de um funcionário que estava saindo da equipe. Bom, história como dizem para inglês ver. Há um mês, Boris Johnson chegou a receber um voto de confiança do Partido Conservador depois de uma moção de desconfiança da legenda. E, portanto, eu posso anunciar que o grupo parlamentar tem a confiança do partido. Em tese, a votação daria estabilidade, uma espécie de imunidade de 12 meses a Boris Johnson, mas a pressão interna e a opinião pública abreviaram o processo. E é sobre a renúncia do primeiro-ministro britânico e como fica a situação dele a partir de agora. Nós vamos conversar então com o Lorival Santana, o nosso analista de internacional da CNN Brasil. Lorival, obrigada por conversar com a gente. Bem-vindo. Um prazer, Muriel, conversar com você e com os nossos ouvintes.
Vamos lá, então. Eu quero começar tentando entender, a gente tentando desenhar para quem está nos ouvindo, o que foi o discurso de renúncia de Boris Johnson, um discurso que foi meio que ali no improviso, muito objetivo, e queria que você destacasse alguns pontos. Ele falou, basicamente, que ninguém é indispensável, que esse era o melhor trabalho do mundo. Quais são os outros pontos que você destaca, que são importantes e que marcam nessa trajetória dele desde 2019 no poder? O Boris Johnson, o seu melhor estilo, né? Falando só com anotações, muito articulado, no pior momento da carreira política dele, no entanto, sem demonstrar constrangimento, falou que estava triste e tal, mas falando com muita desenvoltura, como sempre. Ele que foi jornalista, né, foi correspondente do Daily Telegraph em Bruxelas, período em que depois ele próprio admitiu, ele escrevia mentiras sobre a União Europeia para os britânicos ficarem contra a União Europeia e se divertia com isso e tal. Esse é o estilo dele, ele é um manipulador assumido, né, dos sentimentos e tal. Mas então, um desempenho bastante bom, bastante tranquilo, seguro, dizendo que o desejo do partido que haja um novo líder, e aí ele arrolou ali, listou as conquistas do governo dele e tal, na visão dele, e disse que ninguém é indispensável e que até o novo líder aparecer, ele estará lá como interino. Isso em si já é controverso, porque há uma visão dentro do Partido Conservador de que o Boris Johnson não pode ficar mais nenhum dia no governo, nem sequer para essa transição que pode durar 3 meses. Então, por exemplo, o John Major, que foi primeiro-ministro, foi o sucessor da Margaret Thatcher, foi primeiro-ministro conservador nos anos 90, período que eu trabalhava em Londres. Ele escreveu uma carta hoje para um comitê do Partido Conservador, dizendo que essa proposta de o Boris Johnson ficar no cargo, tendo perdido o apoio do gabinete, do governo e do partido, é imprudente e pode ser insustentável. E aí ele fala algo que diz muito sobre a visão que se tem do Boris Johnson. Ele diz, alguns argumentarão que seu gabinete o conterá. Apenas noto que seu gabinete anterior não o fez ou não pôde fazê-lo. Ou seja, ninguém controla o Boris Johnson. Então, há aqui uma ideia de colocar alguém no lugar do Boris Johnson até para esse período de transição. Aparentemente não é o que deseja o Boris Johnson, mas ele também não desejava renunciar e foi obrigado a fazer isso, Muriel. Pois é, quais são as chances dele, então, de realmente deixar de ser agora primeiro-ministro interino? Acredito que isso deverá acontecer, devido a essas pressões, mas, por outro lado, o que dificulta esse processo é o próprio processo de escolha do sucessor ou sucessora dele, né? Existem muitos candidatos e a candidata também, a Liz Truss, que é a ministra das Relações Exteriores, que estava na reunião do G20 na Indonésia e voltou às pressas para Londres. Ela tinha pedido a renúncia do Boris Johnson, mas, por outro lado, tinha ficado até o fim por causa do cargo, né, que é um cargo estratégico para o Reino Unido e tal, de relações internacionais. Ela é bastante elogiada pela condução da crise na Ucrânia, assim como o Ben Wallace, o secretário da Defesa, que também ficou até o fim, embora pedindo para o Boris Johnson renunciar, porque ele disse que é obrigação dele manter o Reino Unido seguro, não importa quem seja o primeiro-ministro. O Ben Wallace também é elogiado pelo apoio militar que o Reino Unido tem dado à Ucrânia, que realmente é muito importante. De fora do governo, como um possível candidato aí, é o Jeremy Hunt, que foi secretário de Relações Exteriores e que disputou a liderança e, portanto, a liderança do Partido Conservador e, portanto, o cargo de primeiro-ministro com o Boris Johnson em 2019, ou seja, ele é um rival e um crítico do Boris Johnson, é uma figura respeitada também. Mas tem outros candidatos ainda, o próprio Rishi Sunak, que era o ministro das Finanças, mas que tem alguns problemas. E foi ele o responsável pelo aumento dos impostos no início do ano e da contribuição previdenciária para fazer frente à crise econômica atual, né? E aí o Boris Johnson discordou dessas medidas, né, e de forma populista criticou isso para se colocar do lado aí do eleitorado conservador, principalmente mais à direita. E o Rishi Sunak
foi quem desencadeou a renúncia do Boris Johnson ao renunciar na terça-feira, né? Mas ele tem um outro problema também, uma mulher herdeira de uma herança multibilionária que foi flagrada não pagando impostos de pagamentos que ela recebe do exterior, e ele é o ministro das Finanças. Então, isso diz um pouco sobre o caráter desse governo Boris Johnson, né, que se sente acima da lei. E isso foi o que desencadeou o início dessa crise, que é justamente o Boris Johnson e os seus ministros e assessores realizando festas quando isso era proibido pelas leis do lockdown. Os britânicos não podiam nem estar ao lado dos seus parentes quando eles morriam no hospital de Covid, né, Muriel? Lorival, justamente o que você falava, o Boris Johnson se envolveu em muitas polêmicas, né, desde 2019, quando assumiu o cargo. Por que a indicação de Chris Pincher foi realmente o estopim para essa renúncia? Foi exatamente isso, apenas um estopim, né, não é o caso mais grave, embora seja muito emblemático. Por quê? O Chris Pincher tem um histórico de, quando bebe muito, querer assediar outros homens, né, e teria feito isso em 2019 num clube, teria apalpado, né, sexualmente 2 homens, e o Boris Johnson tanto sabia disso que criou um apelido para o Pincher, que era, ele dizia, o Boris Johnson é um grande frasista, né, e uma pessoa bastante engraçada, assim, né, e ele dizia Pincher pinches, que em inglês significa que ele exatamente isso, né, faz esses avanços assim físicos, né, nas pessoas e tal. Então ele sabia e, no entanto, colocou o Pincher para ser o Deputy Whip, que quer dizer o vice-líder na bancada conservadora do parlamento, para cuidar da disciplina da bancada. Então você coloca para cuidar, né, da disciplina da bancada uma pessoa que tem um problema sério de disciplina, né? Então, mas sem dúvida é apenas a gota d'água, quer dizer, desde o início, o Boris Johnson é o principal responsável pelo Brexit, né? Ele era o chanceler, fez a campanha a favor do Brexit e venceu essa campanha, né, naquele plebiscito de 2016, contra a vontade do próprio primeiro-ministro David Cameron, que era contra o Brexit, e ele fez uma campanha com muitas mentiras, depois foi processado por isso pela Corte Suprema do Reino Unido, porque disse inverdades a respeito do preço que o Reino Unido pagava para ser parte da União Europeia. Vieram os problemas decorrentes do Brexit, né? A falta de mão de obra, os problemas comerciais e econômicos e financeiros decorrentes dessa saída do Reino Unido da União Europeia. Veio uma gestão da pandemia que foi, principalmente no início, ruim. Ele não tomou todas as medidas necessárias para conter a pandemia e tal. Vieram as festas, né, do gabinete, violando as leis do lockdown, e esses escândalos menores, usar dinheiro público para fazer viagens de férias, para fins pessoais e tal. Enfim, então vão se somando essas coisas que dão essa percepção de uma falta de integridade, né? Foi essa a palavra que o Rishi Sunak, o ministro das Finanças, usou, né? Falta de integridade, de seriedade, um governo que não é apropriado, que não é sério. Então, tudo isso, ele sofreu um voto de desconfiança há um mês, né, em junho, no dia 6 de junho, mas venceu porque muitos deputados conservadores ainda achavam que ele seria a opção mais popular para continuar no governo e para conquistar uma vitória, uma reeleição nas próximas eleições, que serão no final de 2024 e tal, que não havia um nome melhor do que ele. Mas os problemas continuaram e agora se tornou insustentável. Lorival, quais seriam as consequências da saída de Boris Johnson para o Brexit? O governo vai continuar com essa ideia de um Brexit duro ou um novo premier pode tentar construir uma nova relação com o bloco? Sim, essa é uma pergunta muito interessante, Muriel, porque depende muito de quem os conservadores escolherão para liderá-los, né? Até hoje ainda prevalece no Partido Conservador uma visão de um Brexit duro, com consequências graves que tem tido, por exemplo, para a Irlanda do Norte, né, que faz fronteira com a República da Irlanda, e que o Brexit reacendeu o conflito da Irlanda do Norte por fechar ali a fronteira com a Irlanda, a República da Irlanda. Então, a minoria católica
tem se movimentado para retomar aquele projeto antigo de se integrar à República da Irlanda e de sair do Reino Unido, assim também a Escócia, né, que deseja continuar parte da União Europeia. Então, você vê 2 das 4 regiões, né, do Reino Unido, nações do Reino Unido, as outras 2 são o País de Gales e a própria Inglaterra, que não desejam mais fazer parte do Reino Unido. Quer dizer, então, é um esfacelamento, né, do projeto de nação e tal, bastante sério. E pode ser que venha uma pessoa mais moderada nessa questão, que possa refazer algumas ligações com a União Europeia e, sobretudo, encontrar outras soluções que mantenham o Brexit, porque ele parece algo hoje inexorável, algo que não tem como voltar atrás, mas que atenue um pouco esses problemas da integração com a União Europeia e suavize essas enormes tensões que existem no país hoje. Lorival, esse é um assunto que rende muita conversa, mas eu já preciso me despedir de você. Obrigada pela disponibilidade, viu? Foi um prazer, mulher. Até mais. O prazer foi nosso. Tchau, tchau. E como a gente ouviu há pouco, com o anúncio da saída de Boris Johnson do posto de primeiro-ministro, cabe ao partido dele decidir quem vai ser o sucessor. Isso acontece porque o Partido Conservador tem maioria no legislativo. O Reino Unido funciona em regime parlamentarista, ou seja, a população elege congressistas que, por sua vez, indicam o responsável por governar o país. Mas até que a troca aconteça, há dúvidas também sobre o preenchimento de importantes cargos que ficaram vagos com pedidos coletivos de demissão que incluíram, por exemplo, o ministro do Tesouro, das Finanças, da Saúde e da Educação. Neste bloco, a gente vai falar sobre como fica o governo britânico com Américo Martins, vice-presidente de conteúdo da CNN Brasil. Américo, seja muito bem-vindo aqui no Item Mais, primeira vez, inclusive, aqui no podcast. Obrigada por conversar com a gente. A gente gostaria de entender, primeiro de tudo, como que fica a situação atual agora de Boris Johnson. Ele tem pelo menos uns 3 meses pela frente, tentando ainda seguir em frente com o Reino Unido nesses próximos 3 meses, como primeiro-ministro interino. Como que fica a credibilidade dele? Inclusive, horas antes da renúncia, ele estava nomeando novos ministros, novos secretários. Ele consegue chamar novos nomes? Como que fica esse processo todo de credibilidade e até de chamar novos nomes e de um governo, nesses 3 últimos meses, um governo que já chegou ao fim? É um governo fraquíssimo, sem nenhuma credibilidade. Boris Johnson tem uma personalidade enorme, né? Ele é um líder, né? Mas não vai conseguir fazer praticamente nada nesses 3 meses. Ele tem que compor, e é por isso que ele estava convidando outros nomes para compor o ministério. Na política britânica, como é parlamentarismo, os ministros e os secretários de cada ministério, as subdivisões de cada ministério, são sempre de políticos, são sempre membros do parlamento. Então ele não vai conseguir trazer nenhum nome importante e não vai conseguir trazer nenhum nome que vai disputar a liderança do Partido Conservador para substituí-lo. Então ele vai ter que chamar, e vai conseguir, porque tem é uma maioria muito grande que ele tem no parlamento, ele vai chamar aqueles políticos que a gente chamaria aqui do baixo clero, que jamais imaginariam que poderiam virar ministros, por exemplo. A sorte é que a burocracia britânica, ela funciona independente do partido que está no poder naquele momento. É uma burocracia muito forte, é um sistema do governo, ele vai continuar funcionando. Não vai ter uma pane, não vai parar, mas não vai ter iniciativa nenhuma. E também vai ser, obviamente, um governo que nas relações internacionais vai estar muito fraco. Provavelmente vai mandar armas para a Ucrânia, coisas assim, mas sem uma grande efetividade, né? Não vai ter iniciativa. E como que funciona a indicação desses cargos que ficaram vagos, de ministros, secretários, nesse ponto a partir de agora? Então, ele vai ter que chamar esses deputados, né? Muito provavelmente de cidades pequenas, de menor representatividade, menor conhecimento. Vai ser interessante para eles, pela experiência, para aparecer, inclusive, né? Para uma plataforma maior do eleitorado. Então, acho que ele não vai ter toda essa dificuldade de chamar essas pessoas, porque o ponto já foi feito, né? Teve uma debandada enorme daqueles ministros, uma coisa única na história da Grã-Bretanha desse tamanho, e a mensagem foi dada, e ele já está fora do jogo. Então ele vai conseguir chamar, ele simplesmente vai indicar essas pessoas, são todos membros do parlamento, são todos deputados, e eu acho que não vai ter essa dificuldade toda. Talvez ele deixe alguns cargos vagos e também não vai fazer muita diferença, porque de novo a burocracia vai estar funcionando. Só que, mais uma vez, não tem iniciativa nenhuma, um governo morto.
Ele já estava semi-morto, né? Porque as pessoas estavam falando. Ele já era um morto-vivo, basicamente, nesses últimos tempos. E agora sim o governo realmente acabou de vez. Agora, Américo, como que funciona esse processo de eleição, pensando no próximo líder do Partido Conservador e também, claro, do primeiro-ministro? Como é que funciona esse processo de eleição? É uma conferência que é feita? É muito interessante, na verdade, porque, primeiro, não vai ter uma eleição geral, vai ser uma disputa interna do Partido Conservador. Eles têm uma maioria muito grande, é a maior maioria que o Partido Conservador conseguiu no Parlamento Britânico desde a eleição da Margaret Thatcher, há mais de 40 anos, e o que vai acontecer é que cada membro do parlamento, ou seja, cada deputado, vai poder se candidatar ao cargo de líder do partido. Eles precisam ter pelo menos 8 apoios, ou seja, 8 deputados precisam escrever ali que eles apoiam aqueles nomes, e eles vão sucessivamente passando por eleições dentro da Casa dos Comuns, que seria aqui a Câmara Federal. Só os deputados votam até... Pode ter, sei lá, 15 candidatos. Eles vão votando e vão eliminando os piores até ficarem 2 candidatos só. Então isso pode demorar semanas. E neste momento não tem um nome tão forte assim. Se você olha a lista dos possíveis candidatos, são 6, 8 nomes. O Partido Conservador está muito fragmentado. Não tem um nome óbvio para substituir o Boris. Então vai ser uma disputa ferrenha mesmo. Quando eles chegam nesse momento de 2 deputados apenas, na reta final dessa eleição, aí eles abrem para votação de todo o Partido Conservador. Então todo filiado do Partido Conservador vai poder votar. E aí eles elegem o primeiro-ministro. É um sistema interessante porque não tem uma eleição geral. Mais uma vez vai ter um primeiro-ministro que assume sem ter ganho uma eleição. Como aconteceu com o próprio Boris Johnson, que depois chamou uma eleição e aí fez uma maioria enorme. E por isso demora tanto esse processo. Por isso que o Boris Johnson continua no cargo, pelo menos aí pelos próximos 3 meses. Sim. E para dar tempo desse processo acontecer, e inclusive agora é verão, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, na Europa, e provavelmente vai ter um recesso parlamentar, o que talvez adie um pouco mais esse processo. Mas vai demorar algumas semanas, mas pelo menos umas 6 semanas, eu imagino, e mais algumas para se fazer uma transição mesmo. Agora, a gente acompanha essa renúncia de Boris Johnson, mas a gente também acompanhou a renúncia de Theresa May, isso lá em 2019, e também de David Cameron em 2016. 2 antecessores de Boris Johnson que também renunciaram ao cargo. Tá virando algo normal para lá, no parlamentarismo, pelo menos britânico? É algo comum, é algo normal a renúncia? É mais normal do que no sistema presidencialista, obviamente. Essas sucessivas divisões, essas sucessivas pedidos de demissão, renúncia dos primeiros ministros do Partido Conservador, indica uma fragmentação grande do partido. E o Boris, ele resistiu muito, ele não queria renunciar. Ele tentou de tudo, ele teve um voto de desconfiança interna no partido, ele acabou caindo porque ele mentiu, ele foi pego mentindo em algumas ocasiões, e quando ele mentiu para o próprio gabinete, foi a gota d'água dentro do partido. E mostra essa fragmentação. Então isso acontece, isso existe, mas o que eu acho que é muito interessante aqui é justamente essa característica do Boris Johnson. Ele é um político que não respeita muito as regras não escritas, as regras convencionais da política. E a política britânica é cheia de regras não escritas. A Grã-Bretanha não tem uma constituição escrita. Ela tem um conjunto de leis e um conjunto de costumes. Então tinha algumas normas que é isso. Se eu já não tenho poder suficiente ou liderança suficiente, eu tenho que renunciar. É o que aconteceu com o Cameron, por exemplo. Cameron tinha uma boa maioria no parlamento, ele perdeu o referendo do Brexit e ele achou que, como eles falam na Inglaterra, the honorable thing to do, ou seja, a coisa honrosa a se fazer, era pedir demissão, já que ele perdeu uma disputa muito importante. O Boris é outro tipo de político e isso tem uma implicação muito grande na política britânica, justamente por, se num país que você tem uma constituição que não é escrita, que os usos e costumes são tão importantes, as normas não escritas são tão importantes, e você tem um primeiro-ministro que desrespeita isso, você está mudando uma coisa muito importante dentro da política. É muito curioso, e por isso que ele resistiu tanto. Muito provavelmente nós vamos ter um líder do Partido Conservador um pouco mais pragmático e moderado do que o Boris. Não que ele seja radical, mas um primeiro-ministro que respeite mais as regras. Inclusive a imprensa britânica estava citando que Boris Johnson foi presidencial. Eles usavam presidencial como se fosse, na verdade, um adjetivo. Ficou claro que um primeiro-ministro tentar se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, acaba ficando mal visto. Sim, exato. Justamente por conta disso. Era uma norma não escrita, quer dizer, estava claro que ele não tinha mais o apoio do partido. Muito claro. Quando o seu ministro da Fazenda e o ministro da Saúde, que são 2 postos importantíssimos dentro do governo,
renunciam dizendo que eles não sentem confiança no primeiro-ministro, é muito importante. Ali ele já deveria ter saído, mas sendo o Boris, tendo essa personalidade, ele insistiu. E os britânicos, eles prezam muito o sistema deles, uma democracia mais antiga do mundo. Por isso, talvez essa noção de que talvez o presidencialismo não seja tão efetivo. E o parlamentarismo é um sistema que talvez acomode melhor essas crises, essas mudanças de placa tectônica aqui. E dentro do Partido Conservador é histórico isso, os golpes internos. Margaret Thatcher foi derrubada por um golpe interno parecido com o do Boris, não tão dramático, com mais de 50 ministros e assistentes deixando o governo, mas foi um golpe interno. No momento que ela perdeu ali a influência dentro do partido. O Partido Conservador é cheio disso, porque, na verdade, é um grande guarda-chuva, né? De tendências mais centro-direita até bem de direita. Qual que vai ser o maior, ou talvez os maiores desafios do futuro primeiro-ministro? Provavelmente a economia. Porque a Grã-Bretanha, nesse momento, tem a maior inflação em 40 anos, 9%, que nós aqui no Brasil, historicamente, tivemos inflações muito piores do que essa, mas para a Grã-Bretanha é muita coisa. Vai ter também que consolidar o que foi a saída da União Europeia, que foi o grande cabo eleitoral do Boris Johnson, a grande missão que ele se propôs. Ele quis entrar para a história como o político que tirou a Grã-Bretanha da União Europeia, mas isso teve consequências econômicas muito grandes, em termos de exportação, em termos de burocracia, custos, e neste momento, com uma inflação alta por conta de, por exemplo, guerra na Ucrânia, que elevou muito o preço do petróleo e do gás na Grã-Bretanha, esse vai ser o grande desafio de qualquer que seja o próximo primeiro-ministro. E o Partido Conservador vai ter condições de seguir adiante com o novo primeiro-ministro, com esse tipo de desafio, levando em consideração a inflação em alta, levando em consideração a economia como está nesse momento? Vai, porque eles têm uma maioria muito grande dentro do parlamento, então eles vão conseguir, com alguma facilidade, aprovar as leis que eles tiverem interesse e tocar as suas prioridades. Isso também revela um timing interessante da queda do Boris, que era meio o limite ali que eles tinham para preparar esse novo líder para as próximas eleições. Então eles vão ter um período ali, não vai se chamar uma eleição imediata, eles não vão chamar porque eles têm uma maioria muito grande, então eles vão ter um tempo ali para tentar mostrar alguma coisa e tentar ganhar as próximas eleições, porque se eles são obrigados a chamar uma eleição muito rapidamente, isso favoreceria o Partido Trabalhista, que está na oposição há bastante tempo, é muito crítico de várias políticas, e no momento de crise econômica você acaba um pouco, na Grã-Bretanha, favorecendo a oposição. E a saída de Boris Johnson pode interferir de alguma forma no novo plebiscito da Escócia? Potencialmente sim, porque pode ser usado pelos políticos nacionalistas da Escócia a tentar mobilizar a população contra o poder de Westminster. Na verdade, nós estamos falando aqui de um primeiro-ministro que foi pego mentindo para o público, foi multado por isso na história do Partygate, que eram as festas que aconteceram dentro de Downing Street número 10, que é a casa do primeiro-ministro durante o lockdown, que foi um lockdown severíssimo na Grã-Bretanha. Foi comprovado que ele esteve nessas festas, foi multado e o ponto final foi que ele mentiu ao próprio gabinete. Então, os políticos nacionalistas escoceses certamente vão usar isso e vão falar, olha, vocês não podem confiar no parlamento de Londres, nós temos que ser independentes. Já houve um plebiscito anteriormente, a independência da Escócia perdeu por poucos votos, a maioria da população decidiu continuar parte do Reino Unido, mas tem implicações econômicas, né? A Escócia é um país muito menor em termos de população, atividade econômica do que a Grã-Bretanha, e eles vão usar também a União Europeia. Somos europeus, queremos continuar dentro da União Europeia, e a Escócia votou em massa para continuar na União Europeia. Para a gente encerrar, Américo, na pandemia, a aprovação do Boris Johnson chegou a 60% quando ele incentivou a vacinação em massa, mas agora, atualmente, a aprovação está em 30%. Se ele tivesse uma aprovação maior, uma popularidade maior, seria possível que essa situação, apesar dos escândalos, fosse revertida e ele não renunciasse? Poderia, porque com um líder mais forte teria menos rebeliões internas dentro do partido, eu acredito. Eles pegaram o Boris no momento em que ele, de fato, cometeu um erro, que foi mentir, e num momento de popularidade baixa com economia complicada. Então, de novo, tem um cálculo eleitoral aqui. Era um momento para quem queria derrubar o Boris Johnson dentro do partido, era o momento. Popularidade baixa, crise econômica e tempo suficiente para se preparar para as próximas eleições. Não ter que fazer isso no curto prazo, porque eles precisam de um líder forte para poder viajar pelo país pedindo votos para todos os deputados. Perfeito, Américo. Obrigada pela participação aqui, foi ótimo. Obrigado.
E chegamos ao fim do Item Mais de hoje. Obrigada pela sua companhia. Você pode acompanhar os desdobramentos desse caso lá no nosso site da CNN Brasil ou também na TV e pelo YouTube. Com a apresentação de Muriel Porfiro, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. O roteiro e a pesquisa são do Lucas Scherer. A pauta e a produção são do Danilo Santana. Edição e sonorização do Roberto Rudinei. Coordenação geral da Paula Weinberg e do Felipe Gomes. Coordenação de produto da Verônica Schneider. E a coordenação editorial do Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.